Atenção, temos a previsão de fortes tempestades e chuva intensa nos próximos dias no Brasil. Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje vamos falar sobre a previsão de fortes chuvas e tempestades em diversas cidades do Brasil nos próximos dias. Vamos analisar também a previsão de um ciclone, sim, um ciclone extratropical e também o que pode influenciar o clima no Brasil neste mês de janeiro. Neste vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a previsão do tempo para os próximos dias no Brasil. Por isso você precisa assistir este vídeo até o final para entender tudo o que vai acontecer nos próximos dias por aqui. Então fica comigo até o final. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Tá chovendo, tá fazendo frio, tá calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Você já parou para pensar na incrível jornada que a sua mente percorreu ao longo dos anos? Cada memória, cada aprendizado, uma verdadeira obra-prima da sua vida. Agora, imagine se pudesse aprimorar ainda mais essa maravilhosa obra-prima da natureza, a sua mente. Por que é tão importante cuidar da sua cognição? Nosso cérebro é como um jardim florescente e assim como cuidamos das nossas plantas para que floresçam, devemos nutrir e estimular nossa cognição para colher os frutos de uma mente ativa, alerta e repleta de vivacidade. Ao cuidar da sua cognição, você fortalece o seu aprendizado duradouro. Você vai manter sua capacidade de aprender e absorver novas informações independentemente da idade. Raciocínio rápido. Você vai estimular seus pensamentos, o seu pensamento rápido e eficiente, tornando o seu dia a dia mais ágil e dinâmico. Conexões mentais. Você vai fortalecer as conexões entre os neurônios, promovendo uma mente mais alerta e resistente ao esquecimento. Para te ajudar a cuidar bem da sua mente e da sua cognição, eu apresento para você nosso e-book de estimulação cognitiva. Por que nosso e-book é essencial para você? Ele tem uma abordagem amigável, escrito com carinho e simplicidade. Nosso e-book é fácil de entender, mesmo para quem está dando os primeiros passos na era digital. Ele possui exercícios práticos, oferecemos uma variedade de exercícios práticos e envolventes para estimular diferentes áreas do seu cérebro. E temos resultados comprovados, baseado em estudos científicos. Nosso método de estimulação cognitiva é eficaz e respaldado por especialistas. E temos um bônus exclusivo para você. Ao adquirir o nosso e-book hoje, você vai receber 6 volumes com exercícios de cognição. É um combo com 6 e-books sem pagar nada mais por isso. Tudo para manter a sua mente afiada e vibrante. Invista em você, invista na sua mente. A idade é apenas um número e sua mente merece brilhar tão intensamente quanto o sol. Adquira o nosso e-book de estimulação cognitiva hoje e embarque em uma jornada fascinante para manter sua mente saudável e ativa. Clique no link abaixo para garantir seu e-book agora e desperte sua mente brilhante. Você vai encontrar o link de acesso na descrição e também no comentário fixado aqui embaixo. Não deixe sua mente esperando. Comece hoje mesmo a cultivar um jardim mental exuberante. Vamos lá então? Atenção, teremos um restante de semana quente com alerta de tempestades no sudeste e no centro-oeste. As chuvas mais intensas ocorrem no fim de semana. A combinação entre calor e umidade associada a uma frente fria
afastada no Oceano Atlântico e outra condição de pré-frontal será suficiente para manter esses estados do Sudeste e Centro-Oeste em alerta nessa semana. E nós vamos fazer uma análise geral do clima em todas as regiões durante esse vídeo. O início de janeiro de 2024 foi marcado pela formação da primeira zona de convergência do Atlântico Sul do ano, sistema que gerou muita umidade e chuvas expressivas em diferentes regiões do Brasil, inclusive no Sudeste e no Centro-Oeste. Estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, o Distrito Federal e o Mato Grosso foram os mais atingidos pelos altos volumes de precipitação. Grande parte do Brasil estará sob chuvas nos próximos 15 dias. Como serão e onde teremos os maiores acumulados? Vamos responder essas perguntas a partir de agora. Nas próximas semanas, as chuvas continuam ocorrendo em grande parte do Brasil, mas os eventos mais volumosos ocorrem entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, mas também na região Sul. Quais os principais fatores que estarão influenciando essas chuvas? Vamos analisar esta pergunta, esta resposta a partir de agora. Os primeiros dias de 2024 já se mostraram diferentes do padrão que observamos até o final de 2023, quando tivemos chuvas mais concentradas no sul do Brasil e um padrão mais seco predominando no restante do país. Logo na primeira semana do ano, tivemos a formação da primeira zona de convergência do Atlântico Sul do atual período chuvoso, o que resultou numa mudança desse padrão de chuvas, fazendo com que os acumulados mais elevados passassem a ocorrer sobre partes do Brasil Central e Sudeste. Vale destacar o que significa a zona de convergência do Atlântico Sul. Como será que ela funciona? Vamos analisar então a partir de agora. A zona de convergência do Atlântico Sul é um fenômeno climatológico que ocorre na atmosfera sobre a região do Oceano Atlântico Sul. Vamos dividir a explicação em partes para torná-la mais fácil de entender. Então, começando com a primeira parte, zona de convergência. A palavra convergência significa se encontrar ou se juntar. Na atmosfera, quando dizemos que há uma zona de convergência, estamos falando sobre a reunião de massas de ar de diferentes direções. E Atlântico Sul, o que significa isso? Refere-se à parte do Oceano Atlântico que está ao sul do Equador, mais especificamente na região próxima ao continente sul-americano. Agora, juntando esses dois conceitos, a zona de convergência do Atlântico Sul é um lugar onde massas de ar úmidas e quentes vindas de diferentes direções se encontram sobre a região do Oceano Atlântico Sul. Essa convergência de massas de ar geralmente leva à formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical e favorece a ocorrência de chuvas intensas em determinadas áreas. Durante a zona de convergência do Atlântico Sul, a convergência dessas massas de ar cria condições propícias para a formação de sistemas climatológicos como frentes e áreas de baixa pressão que são associados a chuvas persistentes em algumas regiões. Esse fenômeno é especialmente importante para entender padrões climáticos e eventos de chuva na América do Sul afetando países como o Brasil. Agora que você entendeu esse conceito, vamos seguir com a nossa análise. Apesar da zona de convergência do Atlântico Sul ter perdido força, ainda vemos seus reflexos na organização das chuvas no Brasil, que continuam a ocorrer no Centro-Oeste, sul da região Norte, partes do Sudeste e também do Nordeste, deixando de ficar concentrada sobre a região Sul. Isso porque, além da zona de convergência do Atlântico Sul, temos outros importantes sistemas climatológicos contribuindo para a continuidade das chuvas em grande parte do Brasil, com a zona de convergência intertropical, a alta da Bolívia, o vórtice ciclônico de altos níveis e as frentes frias, isso sem falar do próprio fator termodinâmico na atmosfera, a combinação de calor e umidade que nessa época também é um grande responsável pelas chuvas e tempestades. As chuvas geradas por esses sistemas ainda são impulsionadas
quando padrões como a oscilação de Madden-Julian se encontram em fases favoráveis à precipitação no Brasil. No caso desta oscilação, as fases mais favoráveis à precipitação no centro-norte do país são as fases 8, 1 e 2, no período em que tivemos a primeira zona de convergência do Atlântico Sul do ano. A oscilação de Madden-Julian esteve em fases favoráveis, impulsionando os acumulados de chuva associados à zona de convergência do Atlântico Sul. Outro importante fator que tem mostrado grande influência na modulação das chuvas são as anomalias de temperatura de superfície do mar sobre o Oceano Atlântico Sul. Nos últimos dias, temos observado um padrão de anomalias opostas entre a porção norte e sul do Atlântico Sul, criando uma espécie de dipolo com anomalias negativas de temperatura de superfície do mar sobre a porção sul, próximo à região, e anomalias positivas de temperatura de superfície do mar sobre a porção norte, abrangendo uma ampla área desde a costa da região sudeste até a costa do norte do Brasil. Esse padrão de anomalias de temperatura de superfície do mar favorecem as frentes frias ficarem estacionadas, frentes essas que atuam sobre o oceano na altura da região sudeste, favorecendo assim a organização das chuvas e do corredor de umidade sobre o continente, desde o sul da região norte, passando pelo centro-oeste e chegando ao sudeste do país. Além disso, essas águas mais quentes que o normal na costa do sudeste e nordeste favorecem a convergência de calor e umidade na costa dessas regiões, além de favorecer a formação de ciclones, como foi o caso do ciclone subtropical formado na última semana. E como ficam as chuvas nas próximas semanas? Na próxima semana teremos um período de favorecimento às chuvas por parte da oscilação de Madden-Julian, que já falamos, que ficará em sua fase 2 nos próximos dias, não tão intensa quanto esteve na semana passada, mas de qualquer forma estará contribuindo para um aumento dos acumulados de chuvas sobre o centro-norte do Brasil, principalmente na costa da região norte, sobre o estado do Amapá, por exemplo, onde a oscilação de Madden-Julian impulsionará os altos acumulados de chuvas gerados pela zona de convergência intertropical. Na próxima semana, a oscilação de Madden-Julian já estará em suas fases 3 e 4, fases em que a oscilação passa a desfavorecer as chuvas sobre grande parte do Brasil, especialmente no leste da região norte e em grande parte das regiões nordeste, sudeste e centro-oeste. Portanto, esperamos uma redução dos acumulados de chuva a partir da próxima semana. Nas próximas semanas, esperamos acumulados elevados de precipitação sobre partes da região norte, centro-oeste e sudeste, mas também teremos chuvas mais volumosas que o normal sobre o sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Nesta semana, uma nova frente fria que se formará sobre o sul do Brasil a partir de quinta-feira, dia 11 de janeiro, será responsável por gerar altos acumulados de chuva sobre os estados do sul, mas também sobre o sudeste e centro-oeste, onde a frente organizará as chuvas por alguns dias sobre a região, mesmo afastada do continente, mas não necessariamente formando uma zona de convergência do Atlântico Sul. Dessa forma, esperamos grandes volumes de chuva nesta próxima semana sobre o sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul e partes do centro-oeste e sudeste. A previsão de chuvas que temos para as próximas 2 semanas, as chuvas desta semana ficarão acima da média climatológica sobre o Rio Grande do Sul e partes do centro-oeste e sudeste, de acordo com o que foi mencionado anteriormente. Já na próxima semana, entre os dias 15 e 22 de janeiro, o padrão de chuvas muda sobre o Brasil, com menos chuvas que o normal sobre grande parte do centro-norte do país, acumulados próximos da média sobre o sudeste, com uma pequena região entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, com previsão de chuvas acima da média e chuvas mais volumosas sobre o Rio Grande do Sul. Essa mudança de padrão na segunda semana de previsão provavelmente
provavelmente está associada a uma mudança da fase da oscilação de Madden-Julian. Entretanto, vale mencionar que essa oscilação provavelmente continuará seu ciclo e retornará às fases favoráveis à chuva no Brasil nas primeiras semanas de fevereiro. Dessa forma, devemos esperar chuvas mais volumosas na virada do próximo mês. E como ficará o tempo no Brasil por região? Vamos fazer essa análise a partir de agora. Para a região norte, são previstas pancadas de chuva durante a semana, com valores maiores que 70 milímetros no Amazonas, Rondônia, Pará, nordeste do Amapá e Tocantins, podendo vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Nas demais áreas, há previsão de pancadas de chuva isoladas. Na região Nordeste, a previsão é de chuva em forma de pancadas em áreas do Maranhão, Piauí e Bahia, podendo superar 50 milímetros e vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Porém, não se descarta chuva isolada no leste da região, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. No Ceará, a possibilidade de chuva no sudoeste do estado. Em grande parte das regiões centro-oeste e sudeste, são previstas chuvas intensas e não se descartam volumes de 100 a 150 milímetros, podendo vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. No Espírito Santo, norte de Minas Gerais e centro-sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a previsão de chuva com menores acumulados. Na região sul, um sistema de baixa pressão vai favorecer instabilidades em forma de pancadas de chuva até o dia 13 de janeiro. Os maiores acumulados podem ultrapassar os 60 milímetros em áreas centrais do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e do Paraná. Após o dia 13, a tendência é de redução dos volumes de chuva na região. Agora vamos analisar em detalhes a situação da região sul do Brasil, que tem alertas vigentes do IMET, alertas de tempestade. A semana foi marcada por muito calor e chuvas intensas no sul do Brasil, com alerta vigente do IMET de perigo de tempestade para partes da região. No final da semana, mais chuvas volumosas deverão acontecer com a formação de uma nova frente fria. O primeiro final de semana de 2024 foi marcado por muito calor e temporais na região sul do Brasil, um padrão bem típico do verão brasileiro. Mesmo sendo uma característica do verão, as temperaturas ficaram bem acima da média esperada para essa época do ano em algumas partes da região. O domingo foi o dia mais quente, com muitas cidades do sul registrando temperaturas bem acima dos 30 graus. Esse foi o caso de muitas cidades do Paraná, principalmente da porção oeste, como as cidades de Luanda e Campanema, que registraram temperaturas máximas de 39 graus no domingo, dia 7, enquanto outras cidades da região registraram temperaturas próximas dos 38 graus. No Rio Grande do Sul, muitas cidades também registraram temperaturas elevadas, algumas chegando aos 38 graus. A capital gaúcha, Porto Alegre, registrou 35 graus na tarde de domingo, temperatura bem acima dos 31 graus esperados para essa época do ano, de acordo com o IMET. Esse calor intenso, somado à disponibilidade de umidade e condições dinâmicas favoráveis na atmosfera, resultou na formação de tempestades intensas pelo estado. Algumas localidades registraram danos associados principalmente aos ventos fortes. No início desta semana, o calor continuou presente na região, assim como as chuvas e o risco de tempestades devido à formação de um ciclone extratropical perto da região, com a sua frente fria atuando sobre os estados do sul, principalmente do Rio Grande do Sul. Por esse motivo, o IMET emitiu um aviso amarelo de perigo potencial de tempestades para todo o território gaúcho, centro-leste de Santa Catarina e leste do Paraná, que valeu até às 10 horas da manhã da última terça-feira, dia 9 de janeiro. Mas será que essas condições irão durar pelo restante da semana?
Vamos conferir a previsão. O calor intenso deve continuar em parte do sul. Mesmo com a atuação dessa frente fria sobre a região sul, as temperaturas se manterão elevadas em partes da região e o calor não dará trégua tão cedo. Isso porque essa frente fria não será muito intensa e rapidamente perderá força à medida que o ciclone se afasta para o oceano. Podemos esperar uma pequena diminuição das temperaturas em algumas cidades do Rio Grande do Sul neste início de semana, neste meio de semana, devido à atuação da frente fria no estado e ao escoamento de ventos que carregarão um ar mais frio e úmido do oceano para o continente. Entretanto, as temperaturas máximas continuarão na casa dos 30 graus ou até um pouco acima disso, como é o caso de Santa Maria e Passo Fundo. Já em Santa Catarina e no Paraná, o calor deverá ser mais intenso com temperaturas chegando a 35 graus em diversas cidades, como é o caso de Chapecó, Joinville e a capital paranaense, Curitiba, que poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus. Em partes do Paraná e de Santa Catarina, as temperaturas ficarão de 5 a 10 graus acima da média. O calor será extremo, principalmente no norte do Paraná, onde os termômetros poderão ultrapassar os 35 graus. Os 3 estados do sul registrarão uma diminuição das temperaturas máximas à medida que uma nova frente fria avança pela região até o final de semana, gerando instabilidades e um alívio do calor. Atenção para os altos acumulados de chuva no final de semana. Em relação às chuvas, o padrão de verão será dominante na região sul. A combinação de calor e umidade formarão instabilidades e chuvas que poderão se tornar tempestades isoladas pela região, principalmente entre o início da tarde e o início da noite. Essas instabilidades poderão causar acumulados elevados de forma mais pontual em algumas cidades. Uma nova frente fria organizará chuvas mais volumosas sobre a região sul, além de diminuir as temperaturas na região. Esse padrão mudará e as chuvas passarão a ocorrer de forma mais intensa e generalizada, principalmente no Rio Grande do Sul. No oeste gaúcho, chuvas intensas poderão ocorrer à medida que uma baixa continental que atua sobre a Bolívia, Paraguai e Argentina se aproxima do Brasil e intensifica o escoamento de norte e noroeste, favorecendo a convergência de umidade na região. Essas instabilidades se organizarão ainda mais quando um novo ciclone extratropical tomará forma sobre o oceano mais afastado do continente e sua frente fria se organizará sobre o Rio Grande do Sul, causando chuva generalizada e volumosa em algumas regiões, incluindo a capital Porto Alegre, que poderá registrar até 40 milímetros de chuva. Essa frente fria atuará também sobre os estados de Santa Catarina e Paraná, também gerando chuvas, tempestades, além de uma diminuição das temperaturas. Muito bem, neste vídeo nós analisamos a previsão da formação de mais um ciclone neste ano de 2024 e também a atuação da zona de convergência do Atlântico Sul. Analisamos também a previsão do tempo para os próximos dias aqui no Brasil. E agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo, está fazendo frio, está calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?